Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre física, especificamente de resistores. Resistores são os aparelhos, basicamente são condutores, são fios, que transformam energia elétrica em calor. Já deve ter visto a resistência de um chuveiro, quando ela queimou e você foi trocar. É um pequeno condutor, parece uma molinha enrolado. Uma lâmpada incandescente que tem um ferrinho dentro, é um resistor. Um chuveiro elétrico é um resistor. Então, sempre que a gente tem a transformação de energia elétrica exclusivamente em calor, é essa a finalidade do resistor, a gente vai ter esse tipo de aparelho. Um micro-ondas não é considerado um resistor. Um micro-ondas vai aquecer a água a partir da ressonância. Ele não transforma a energia em calor. Tanto é fato que você coloca um prato e tira o prato, às vezes frio, do micro-ondas. Só a comida que esquenta. Se você colocar um prato num forno ou colocar num forno elétrico, ele vai sair quente, tanto quanto a comida. A representação de um resistor, então, é feita assim. Essas linhas para cima e para baixo representam o nosso aparelho. Ele funciona se eu estabelecer entre os terminais uma voltagem, uma diferença de potencial. E ao estabelecer uma diferença de potencial, esse aparelho vai ser percorrido, atravessado por uma corrente elétrica aí. Essa corrente elétrica pode ser maior ou menor, dependendo de uma característica do aparelho chamado resistência. Resistência é dificuldade. Quanto maior a resistência do aparelho, maior a dificuldade de passar elétrons. Um cientista determinou que a relação entre U e I, ou seja, entre a tensão que eu tenho que estabelecer e a corrente que percorre o aparelho, é o que a gente chama de resistência. U sobre I é igual a R. Geralmente a gente usa essa expressão colocando o I para o lado de lá. Você já deve ter visto, então, que a tensão em um resistor é o produto de R vezes I. U é igual a R vezes I. Tá? A famosa expressão que determina a relação entre corrente, resistência e DDP, voltagem, nos terminais de um resistor. Essa resistência ela pode ser constante ou pode ser variável, dependendo do seu aparelho. Quando a resistência é variável, o gráfico de U por I tende a dar uma curva. E a gente chama esse resistor de resistor não ôhmico. Ou seja, para cada ponto eu obtenho um valor diferente de R. Esse valor de R, então, não é constante. Mas eu posso ter resistores, e esses são a maioria nos vestibulares, cujo valor de resistência é constante. E aí o gráfico vai ser uma reta. Vamos pegar um exemplo aqui numérico. Ó. Se eu tivesse uma tensão de 20 volts e uma corrente equivalente aí para esses 20 volts de 5 amperes, vou pôr unidade aqui no eixo do meu gráfico, qual seria a resistência desse aparelho? É só a gente aplicar a expressãozinha. U dividido por I é igual a R. Então, o meu R seria igual a 20 sobre 5. 20 dividido por 5 dá 4. R igual a 4. A unidade de resistência elétrica é Ohm, OHM, em homenagem ao cientista que determinou essa relação. Para a gente não confundir o O do Ohm, via de regra, né? A gente coloca a primeira letra maiúscula do nome do cientista, volt, ampere. Para evitar de confundir o O do Ohm com o zero, foi adotado então a letra grega ômega. Então a resistência desse aparelho vale 4 ohms, dado pela letra grega ômega. Ohm, O-H-M. Para qualquer outro ponto de U por I que eu tivesse para esse resistor, encontraria sempre o mesmo resultado. É o resistor ôhmico. É isso aí, pessoal, e até mais.